Descubra o que os anjos fizeram ao ver Jesus morrer. Uma história de reverência e amor celestial. Antes mesmo da criação do tempo, os anjos adoravam a grandiosidade de Jesus. Quando o plano divino revelou sua morte, a reação dos seres celestiais foi de choque e reverência. Acompanhe como os anjos testemunharam cada momento da vida e morte do Filho de Deus. Mas antes de adentrarmos nessa história bíblica e fascinante, já quero te pedir para clicar no joia e se inscrever no canal. E prepare-se, pois essa história vai mexer com você. Os anjos, seres celestiais, forjados em luz divina e investidos de poder sobrenatural, prostravam-se em adoração diante do esplendor inefável do Filho de Deus desde antes da existência do tempo. Cada fibra angélica vibrava em êxtase na presença do Verbo Eterno, testemunhando maravilhados quando sua voz soberana ordenou: haja a luz. E os fundamentos do universo estremeceram em obediência, pois todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O choque cósmico abalou os céus quando entenderam que testemunhariam seu Senhor e Rei, sangrando e morrendo pelas mãos das próprias criaturas que ele havia formado do pó. Os anjos, seres celestiais que habitam a eternidade, contemplavam em reverência o plano divino se desdobrando diante de seus olhos. Quando o Conselho Supremo determinou que o Filho de Deus viria ao mundo para redimir a humanidade caída, os coros celestiais se inclinaram em adoração. Era algo inédito e grandioso, um mistério que até mesmo os seres angelicais anelavam compreender em sua plenitude. O anúncio do nascimento de Jesus foi um marco na história cósmica, pois anunciava a manifestação do amor divino de uma maneira sem precedentes. Gabriel, um dos principais anjos mensageiros, foi enviado a uma jovem chamada Maria, em Nazaré. Com palavras que ecoariam pela eternidade, ele proclamou: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A resposta humilde de Maria ao plano divino deve ter comovido não apenas os corações dos homens, mas também as hostes celestiais. Meses depois, quando o Filho de Deus nasceu na simplicidade de uma manjedoura, os céus não puderam conter a alegria angélica. Um mensageiro celestial apareceu aos pastores nos campos de Belém. E logo, uma multidão dos exércitos celestiais se juntou a ele, louvando a Deus e proclamando: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Era o início de uma jornada extraordinária que os anjos acompanhariam com atenção e admiração. O anúncio do nascimento de Jesus foi um momento de grande expectativa nos céus. Enquanto os anjos contemplavam a terra, aguardando a encarnação do Filho de Deus, uma atmosfera de reverência e alegria tomava conta das hostes celestiais. A notícia de que o próprio Criador se tornaria humano para habitar entre sua criação era algo que ultrapassava a compreensão angélica. O momento em que Gabriel foi enviado para anunciar a Maria em Nazaré foi marcado por uma expectativa solene e jubilosa no reino espiritual. O mensageiro celestial, cuja presença irradiava luz e paz, proclamou palavras que ressoaram por todo o universo angelical. Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A resposta humilde e obediente de Maria ao plano divino deve ter sido testemunhada com admiração pelas hostes celestiais, que observavam atentamente cada detalhe da história da redenção se desenrolando diante delas. Assim, o nascimento do Salvador não apenas trouxe esperança aos corações humanos, mas também ecoou como um hino de louvor nos coros celestiais, anunciando a chegada da graça e da salvação ao mundo. Durante o ministério terreno de Jesus, os anjos observavam atentamente cada interação do Filho de Deus com a humanidade. Eles testemunhavam a compaixão em seus olhos ao curar os enfermos,
A autoridade em sua voz, ao acalmar as tempestades, e a humildade em seus gestos, ao servir aos necessitados. Cada milagre realizado por Jesus era acompanhado por uma sinfonia celestial de louvor e admiração. Os anjos viam no Mestre Divino não apenas o Criador do universo, mas também o amigo dos pecadores e o Salvador da humanidade. Enquanto Jesus ensinava sobre o amor incondicional, a justiça divina e o reino dos céus, os anjos contemplavam maravilhados a sabedoria infinita que habitava nele. Sua presença na terra era um lembrete constante para as hostes celestiais da grandeza e da bondade de Deus. Cada palavra proferida por Jesus ecoava nos corações angelicais, renovando sua fé na missão redentora que estava sendo cumprida. Assim, os anjos não apenas testemunharam os milagres realizados por Jesus, mas também experimentaram em cada encontro uma nova revelação do caráter divino manifestado em carne e osso. No jardim do Getsêmani, Jesus enfrentou a mais profunda agonia de sua jornada terrena. Em antecipação à sua crucificação iminente, ele se viu sobrecarregado pela angústia da separação iminente do Pai. Seu suor tornou-se como gotas de sangue, e a pressão espiritual era avassaladora. Neste momento crítico, um anjo foi enviado dos céus para fortalecê-lo. A presença celestial trouxe conforto ao Filho de Deus em sua hora mais sombria. Que cena extraordinária deve ter sido! O mensageiro divino cercando Jesus com amor e encorajamento, lembrando-o do propósito supremo de sua missão salvífica. Enquanto os anjos observavam em silêncio respeitoso, o Filho do Homem entregava-se completamente à vontade do Pai, preparando-se para o sacrifício final que redimiria a humanidade pecadora. Enquanto Jesus era preso e conduzido ao Calvário para ser crucificado, os anjos testemunhavam em profundo pesar e contenção. Aqueles seres celestiais, cujos olhos haviam contemplado a criação dos céus e da terra, agora viam o Criador sendo tratado com desprezo e crueldade por suas próprias criaturas. Cada passo doloroso de Jesus, carregando a cruz, era como uma lança nos corações angelicais, que ansiavam intervir e resgatar o Salvador da agonia iminente. No entanto, mesmo diante da injustiça e da violência infligida ao Filho de Deus, os anjos mantiveram-se em silêncio, cumprindo o desígnio divino de redenção da humanidade. Enquanto as trevas espirituais pairavam sobre o Gólgota, os coros celestiais observavam em reverente solidariedade o sacrifício supremo de amor se desenrolar diante de seus olhos. O Filho unigênito do Pai entregava sua vida voluntariamente, cumprindo a profecia e selando a vitória final sobre o pecado e a morte. Após a ressurreição de Jesus, os anjos desceram dos céus com uma glória indescritível. Sua presença era como um brilho intenso que iluminava o sepulcro vazio, testemunhando a vitória do Filho de Deus sobre a morte. Os guardas romanos, que vigiavam o túmulo, tremeram diante da majestade celestial e caíram prostrados no chão, atordoados pelo esplendor divino. Enquanto isso, as mulheres que chegaram ao local para ungir o corpo de Jesus foram surpreendidas pela visão dos anjos resplandecentes. Um deles dirigiu-se a elas com palavras de conforto e esperança. Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. As mensageiras divinas testemunharam a realidade da ressurreição antes mesmo de verem o Senhor vivo. Em meio à aurora daquele dia glorioso, os anjos proclamaram a boa nova da vitória sobre a morte e o cumprimento das promessas divinas. Sua presença ao redor do sepulcro vazio era um testemunho tangível da redenção triunfante realizada por Cristo. Após a ressurreição de Jesus, os anjos continuaram a desempenhar um papel ativo na obra redentora da humanidade.
Eles testemunham com alegria cada alma que se arrepende e volta-se para Deus em busca de perdão e salvação. Os coros celestiais se regozijam a cada pecador que encontra redenção, pois sabem que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Os anjos ministram aos crentes, protegendo, guiando e fortalecendo aqueles que estão a caminho da salvação. Sua presença é uma constante lembrança do cuidado e amor de Deus pela humanidade. Assim, os anjos não apenas testemunharam a paixão e ressurreição de Cristo, mas também participam ativamente da transformação de vidas através da graça divina. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like para espalhar essa mensagem poderosa. Inscreva-se para mais conteúdos edificantes.